Aborô, aboio, olá, queridos amigos e seguidores que com tanto carinho e respeito acompanham os nossos vídeos aqui no canal do YouTube, Casa da Boa Sorte. Sou Babai Lessiri, Abodele, Xomi, Opequis, Arcel, e tô aqui mais uma semana com a graça de Lodumar, de Ormilá e dos Orixás para bater um papo com vocês que com muito carinho e respeito acompanham os nossos vídeos. Pessoal, antes de entrar no assunto de hoje, fica o recado. Se você deseja conhecer o nosso trabalho pessoalmente, pega o WhatsApp que vai aparecer aqui, ó. É o WhatsApp do pessoal que cuida da agenda do nosso templo. Nesse número 11 9 5073, vocês mandam mensagem e o pessoal transmite para vocês tudo aquilo que é preciso para tornar o nosso encontro possível, tá bom? Dito isso, hoje eu vou abordar um assunto que é a questão oracular. Especificamente sobre um oráculo chamado Opelé Ifá, né? E explicar para vocês um pouco sobre esse oráculo, que é um oráculo usado entre os Yorubás, iniciados no Orixá Orumilá, Ifá, com a finalidade de trazer mensagens, informações, enfim, para todos aqueles que procuram consultar esse oráculo. Primeiro, é importante dizer o seguinte: existem vários tipos de Opelé Ifá. Existe aquele que a gente usa no processo de aprendizagem, de treinamento, que é chamado Opelé Karagba, tá? Esse Opelé ele não passa por nenhum tipo de sacralização. Ele é confeccionado de cabaça, uma linha de algodão, e ele é utilizado para que o aprendiz possa ir aprendendo a memorizar os sinais do Zodu, como consequentemente também os seus versos. Ele não é usado para consulta verdadeira, ele é usado apenas para treinamento, tá? E existem vários modelos do Opelé que é usado em consulta. Esse passa por um processo de sacralização para que ele possa ser utilizado. Então esse, por um exemplo, é um Opelé Ifá que é um dos mais comuns que as pessoas aqui no Brasil conhecem, tá? No caso, ele é composto de 8 favas, 4 do lado direito, 4 do lado esquerdo, né? No formato côncavo e convexo. Quando ele é lançado sobre uma superfície, ele vai cair numa determinada posição, aonde vai se configurar ali um sinal do que nós chamamos de Odu, né? E existe um outro tipo de Opelé, que é esse daqui, que normalmente ou ele é banhado a bronze ou a ouro, que é de metal, e ele se chama Opelé Idé, né? Idé em Yorubá quer dizer bronze, tá? Ele também é passado por um processo de sacralização e ele é utilizado em consulta normalmente. E é o mesmo procedimento. Consultou, ele vai cair ali se configurando um Odu, tá? E existe um outro tipo ainda, que esse daqui eu ganhei de presente do meu babalaô, Babai Fani Ogunchegun Angololá, agradeço ele até hoje por isso. Ganhei de aniversário em maio de 17, né? E eu acho ele lindo. E o fato dele ter me dado de presente me deixa sempre muito feliz, né? E ele é feito também com a semente do Opelé, né? Não com a fava, né? E ele é preso a uma corrente e é o mesmo procedimento, formato côncavo e convexo. Se lançado em uma superfície, vai se configurar um sinal daquilo que nós chamamos de Odu. Quando o Babalaô, ou em alguns casos a Yanifá, a mulher que aprendeu Ifá, consulta o Opelé Ifá, vai se configurar ali um Odu. No momento em que se configura um Odu, ele vai lembrar os versos relacionados àquele Odu. Só que antes dele começar a interpretação, ele vai fazer uso desses instrumentos que nós chamamos de Ibo, né? São esses instrumentos aqui, ó. Deixa eu posicionar para vocês verem direitinho. Dessa forma aqui, ó, tá? Esses instrumentos se chama Ibo. Cada Ibo está relacionado a algum significado. Então você tem Ibo que representa positivo ou negativo, você tem Ibo que responde sim, outros que respondem não, Ibo que você usa para representar o orixá, enfim, eles têm uma finalidade, que durante o processo de formação sacerdotal, o Babalaô e a Yanifá também aprende sobre isso, né? E aí o Babalaô vai perguntar para o Ibo, que é como se fosse um mensageiro do Opelé Ifá, qual o aspecto daquele Odu, se é positivo, se é negativo, que nós chamamos de Ire ou Ossobu, e se está positivo, qual é o tipo de positividade, se é longevidade, se é prosperidade, se é vitória, enfim, ou se ele está negativo, qual o tipo de negatividade que ele está trazendo,
se é morte, se é doença, se é perda, se é infortúnio, enfim. E aí, baseado nisso, o Babalaô vai apurar também se esse Odu está no que nós chamamos de Elebó ou Aladimu, né? E aí, depois disso, ele vai apurar as divindades que você vai ter que fazer oferenda para poder te ajudar ou a atrair aquela positividade ou neutralizar aquela negatividade. No momento que ele finaliza isso, ele vai posicionar o Opelé no Odu que caiu primeiro, que é o Odu principal da consulta. E ali ele vai recorrer à memória dele para lembrar os versos de Ifá daquele Odu, para que ele possa te dar a orientação de Ifá. Ou seja, ele vai interpretar as histórias, os versos, para compartilhar contigo a sabedoria do Ifá. Ou seja, o que Orunmilá, o que Ifá está te falando, né? O Opelé Ifá, ele é um oráculo que ele está ligado exclusivamente ao culto do Orixá Orunmilá, porque dentro da nossa crença, Opelé ele era um mensageiro de Orunmilá, né? E que depois que ele deixou de existir na Terra, dentro do Odu Ifá Ogundaqueté, se eu não me engano, existe um verso que diz que Obatalá, por acidente, criou o Opelé e Orunmilá se apropriou do Opelé para que esse possa servir de meio de comunicação entre Orunmilá e seus devotos. Então, além do Ikin Ifá, que é essa semente sagrada que nós utilizamos uma quantidade também como oráculo para nos comunicarmos com Orunmilá, existe o Opelé Ifá. O Opelé Ifá, diferente do Ikin, que é um processo um pouco mais demorado, ele é um processo rápido. Então, normalmente, em consultas comuns ou para o Babalaô tirar dúvidas com o próprio Orunmilá de uma forma rápida, ele faz uso do Opelé. Mas, gente, o Opelé Ifá não é um oráculo que você vai, compra na loja, chega em casa e você mesmo sacraliza e sai consultando para as pessoas. Não deveria ser assim. Durante o processo de formação sacerdotal, quando o Babalaô acaba de aprender o Ifá e ele está capacitado a atender as pessoas com oráculo, o seu mestre sacraliza o Opelé e entrega para ele, para que ele possa atender as pessoas. Existe um processo ritualístico para fazer isso. Algumas pessoas, por determinação do Odu Ifá, precisam ter o Opelé Ifá no seu Ifá ou perto do seu Ifá, mas não significa que essa pessoa tem que sair consultando o Opelé. Também uma outra orientação, é tabu colocar o Opelé Ifá em cima do Ifá. Por quê? Orunmilá, ele é representado pelo assentamento de Ifá. O Opelé é mensageiro de Orunmilá. O escravo nunca fica em cima do mestre, né? O mensageiro nunca fica em cima do rei. Por isso o Opelé Ifá, ele sempre fica abaixo do assentamento de Ifá, nunca em cima. Tem muita gente, com todo respeito, eu estou aqui ensinando. Eu já vi colocar foto do Opelé dentro do Ifá, e isso não está coerente, tá? Me desculpem, tá aqui, eu não estou querendo ensinar o Pai Nosso ao vigário, de forma alguma, mas eu estou aqui compartilhando conhecimento. O Opelé Ifá não fica dentro do assentamento do Ifá, tá? Ele pode ficar na frente, normalmente numa bolsa chamada Apopelé. O Opelé Ifá tem determinados Odu que manda a pessoa oferecer sacrifício para o Opelé Ifá. E aí, quando ela vai fazer sacrifício para o Opelé Ifá, que ele também é uma força espiritual, e isso é feito de uma forma muito tradicional, não é simplesmente pegar o Opelé, colocar numa bacia e chegar lá e dar uma oferenda, não. Tem todo um procedimento ritualístico. Um Babalaô ou uma Yanifá, eles começam a aprender Ifá ainda muito novos, eles memorizam os versos, depois eles passam pela cerimônia de Ikuaté, que é uma avaliação, e aí posterior a essa avaliação é que eles são autorizados pelo seu mestre a atender. Por quê? Porque o Opelé Ifá e o Ikin Ifá, ele tem um sistema de consulta que te dá a possibilidade de acessar 256 Odu, né? Ou seja, se um Babalaô tiver um conhecimento mediano de só 2 versos para cada Odu, ele precisa conhecer no mínimo 512 histórias para poder consultar o Ifá com profundidade. Lembrando também, gente, o seguinte, com todo respeito, tá? Mas eu tô aqui falando da forma tradicional. Quem faz de outra forma eu respeito, mas eu me refiro aqui ao sistema tradicional. Quando você consulta o Opelé, aqui para mim apareceu o Odu Ireté Ogbe, tá? Eu não vou
falar aquilo que eu acho que Ireté fala e aquilo que Ogbe fala. Não. Uma coisa é o Odu Ireté Medi, outra coisa é o Odu Edi Ogbe, outra coisa é o Odu Ogbe Até, outra coisa é o Odu Ireté Ogbe. Tá? Então é muito importante compreender isso. E outra coisa é o Odu que se utiliza nos 16 búzios. Eles podem ter nomes e semelhanças com os Odu Ifá, mas os Odus do jogo de 16 búzios têm um grupo de versos que é diferente dos versos dos Odu Ifá. Tá? Alguns têm até semelhanças, mas na maioria das vezes eles são diferentes. Então quando o Babalaô consulta, o que tem muita gente fazendo, e eu não estou aqui criticando, falando nomes, não estou querendo guerra com ninguém, eu estou compartilhando informação. Ah, eu joguei, eu não conheço o verso de Ireté Ogbe, mas eu sei algumas coisas de Ireté e eu sei algumas coisas de Ogbe, né? Então eu vou misturar as duas coisas. Gente, me perdoem, isso não está muito correto. Por isso é importante buscar aprofundamento dentro dos versos de Ifá. Tá? Um médico, ele não pode ser médico se ele não fizer medicina. É muito importante isso, tá? Com muito respeito eu falo isso, não estou aqui criticando ninguém, eu só estou tentando estimular e incentivar as pessoas a buscarem cada vez mais aprofundamento e conhecimento. Por quê? Para a gente não brincar com uma coisa tão séria, né? Nenhum oráculo a gente pode usar se não tiver um conhecimento e um preparo real, tá? Dentro da forma tradicional. Então, dito isso, para quê? Para que as pessoas entendam a finalidade. Quando você vai consultar um Babalaô ou uma Yanifá, e ele consulta o Apelé Ifá, a finalidade do oráculo é te trazer orientações que te ajudem a entender e compreender o momento que você está vivendo e a superar as situações adversas que você está enfrentando naquele momento, através da sabedoria do Ifá. Além das orientações comportamentais, também vem as orientações espirituais, que é aquilo que a gente chama de ebó, que é o ritual que o Ifá vai te orientar para que você possa fazer e equilibrar melhor as suas energias e encontrar soluções para os problemas que estão lhe afligindo, tá bom? Gente, é isso tudo que eu queria dizer. Repito, com muito respeito a cada um de vocês que nos assistiram, aqueles que têm outro conhecimento, que aprenderam diferente, enfim, fica aqui o meu registro. A finalidade do vídeo foi compartilhar aquilo que eu aprendi nesses anos seguindo a religião tradicional Urubá. E fica aqui o aviso. Em breve, a gente vai ter um vídeo parecido no canal do YouTube, no qual eu vou falar sobre o Eren de Logum, ou Orixá de Idá, que é o oráculo de Orixá, o famoso jogo de 16 búzios, tá bom? É isso, se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu comentário, a sua curtida, compartilhe ele pelo link original, nos ajude a levar o maior número de informação para aqueles que talvez possam tirar algum proveito disso. E se você quer conhecer o nosso trabalho pessoalmente, não perca seu tempo, manda o WhatsApp nesse número aqui, ó, 11 9 50 73 9466. Nesse WhatsApp, você se informa de tudo aquilo que é preciso para tornar o nosso encontro possível. Tá bom, gente? Muito obrigado pelos olhos e pelos ouvidos atentos. Até os próximos vídeos. Um grande abraço, Iriu. Tchau, tchau.